aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o Brasil não para e nós também não. E a prova disso é que a denúncia de Bolsonaro, pelo menos no dia de ontem, já começou a perder destaque. Já não foi o assunto do dia. Quem volta para os holofotes é Painho com suas lindas falas. Obrigado, Sidônio, desde já. E, obviamente, a gente vai comentar sobre isso e muito mais. No primeiro tópico, quero falar uma notícia sobre a questão da denúncia. Acho que foi a única relevante que circulou ao longo do dia de ontem. Aí depois a gente dá uma olhada aí no que Lula andou falando e nas críticas que ele recebeu por parte da imprensa. A Folha de São Paulo, para minha surpresa, dedicou um editorial para falar sobre essa ânsia de censurar todo mundo que a esquerda brasileira vem colocando em prática, inclusive, se necessário, com apoio do judiciário. Aí depois falar de um assunto que tomou conta dos holofotes nos últimos dias, mas passou batido por questão da denúncia de Bolsonaro, que é a questão da suspensão do Plano Safra. E eu quero falar sobre isso, vocês vão entender por quê. Não só porque pode impactar no preço da comida, mas tem outras coisas interessantes. Falar também algumas mudanças no IBAMA, Marina Silva, coisa rápida, para depois a gente entrar ali, né? Fotinha de Bolsonaro e Trump juntos, não é aleatório. Ontem lá no CPEC, o Trump mandou um salve Eduardo Bolsonaro e falou: mande um oi lá pro seu pai, meu brother, meu amigo. Aí vamos falar sobre isso. Paulo Figueiredo colocou uma atualização rápida ontem, só vi uma, sobre como é que anda lá o processo nos Estados Unidos. Falaremos sobre isso também. E depois a gente entra em diversas confusões do assunto que circulou bastante dentro da direita, que é a manifestação do dia 16 de março e algumas coisas que estão acontecendo nas redes sociais que acho que são relevantes e eu acho que vale a pena de comentar. E no final, se der tempo, tem algumas coisinhas específicas sobre o PL da anistia, que eu não sei se vai dar para comentar hoje, mas se der, tá ali na quarta e última parte. E vamos lá. Essa é a única notícia que realmente ganhou algum destaque ao longo do dia de ontem. Sério mesmo, você pode olhar lá. Só postou meio-dia. Juristas apontam elo fraco entre plano golpista e 8 de janeiro feito pela PGR. Só teve isso daqui? Não. Teve uma nota do Hélio Gaspari que ele fala assim, até a página 130 e tanto, a denúncia era boa, mas se perdeu. E aí acabaram por dar uma brecha para Bolsonaro, quando fala que ele anuiu com golpe, não dá realmente para, né, concluir isso. Eu ia abrir até a notícia. Procura lá. Saiu na Folha de São Paulo e às vezes os textos do Hélio Gaspari também saem no Globo. Aí saiu isso. Aí saiu um texto de um cara de esquerda, meio que torcendo para Bolsonaro, e uns textos padrão que já esperava, que tipo o Celso de Rocha Barros, que saiu toda semana. Depois... Só. Acho que só. No dia de ontem, basicamente só. Aquelas notas da Globo tentando remover o que já saiu. O assunto já perdeu destaque. Você passa pelas redes sociais, você já não encontra mais o povo falando disso. Os petistas estavam batendo cabeça já ontem em relação aí ao evento do PT, 45 anos, as falas do Lula. 4 dias. Se amanhã, né, segunda-feira, não surgiu alguma coisa nova para falar assim, não, agora, olha só, um novo elemento, eu acho que o tema vai começar, sabe, a perder força. Obviamente a Globo vai falar, vai levantar. E isso mostra para vocês a dificuldade de manter um assunto na imprensa por mais de 5 dias. Manter um assunto por mais de 5 dias e a depender do assunto, assim, para você conseguir gerar desgaste, seja para a direita ou para a esquerda, cara, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Então, vocês viram alguma coisa durar mais do que 5 dias, isso não é aleatório. E olha o tamanho do caso. No quarto dia já tá meio que minguado. Hoje deve sair aqueles textos padrões, porque o domingo é quando os colunistas aí semanais publicam as suas notas na imprensa. Eu acho que também devem ser alguns textos meio favoráveis a Bolsonaro, mesmo no consórcio. A esperar. Qualquer coisa a gente comenta amanhã. Mas só para ler o comentário de Bolsonaro a gente começar, tá ali, ó. Nada fica de pé nessa narrativa covarde inventada da inveja a Ortega, cujas ligações umbilicais com o PT foram pedidas pelo TSE de serem mencionadas em 2022. O paralelo dessa farsa é a proteção sistemática ao desastre que Lula e seus comparsas representam para o povo brasileiro, inclusive, matematicamente, algo pior do que foi a Dilma. Pior que a gente está realmente caminhando nessa direção, mas vamos lá. Teve lá a festa do PT. Deixaram o Lula falar. Obrigado, Sidônio. Lula diz em festa do PT que nem seu ministério sabe o que o governo faz. O Brasil tá perdido. Realmente, não tem direção, gente. O Lula tá assumindo isso perante o público. Eu acho que ele achava que era um evento fechado, né? Que só ia ter petista, um autocrítico, uma crítica interna, mas tá aí todo mundo vendo.
Lula relatou sua insatisfação ao citar uma reunião ministerial recente. Descobri na reunião, Gleisi, que o ministério do meu governo não sabe o que estamos fazendo. Não sabe. Se o ministério não sabe, o povo muito menos. É porque não tá fazendo nada. É porque não tá fazendo nada. Se tivesse falando alguma coisa, todo mundo sabia. E aí esse cenário caótico, ele vai ficar até o fim dos dias, né? Esse recorte aqui do Metrópolis, ele vai ficando cada vez melhor. A principal parte é o que o Lula fala da Janja. E eu já falo por quê. Mas vamos ouvir aqui todo. Ele começa aí tentando levantar a bola do Haddad, levantar a bola do Camilo Santana, aí depois ele vai falar da primeira-dama dele. No Camarão, ficar de bem. Hoje os dois se amam e ele compreende o papel dela e ela compreende o papel dele. Aliás, o Haddad está preocupado, porque o Haddad foi o melhor ministro da educação que eu tive no Brasil. E agora ele está preocupado porque o papel do Camilo é deixar ele em segundo lugar e o Camilo ser o primeiro agora. Porque só assim, com essa disputa, é que a gente vai consertar a educação, que é uma dívida histórica da elite brasileira com o povo brasileiro que precisa estudar. Então, companheiros e companheiras, agora que o Lulinha está bom, agora que eu estou altamente perfeito, eu vou começar a falar com vocês umas coisas. Cadê o meu discurso para pôr aqui, hein? Vá, pega aí, Lula. Discurso. Eu vou ler ali, mas veja. Bem, primeiro, eu quero, depois de falar bem da Gleisi, eu quero cumprimentar a minha companheira Janja. Porque, não sei se vocês perceberam, a Janja agora é a bola da vez. Agora, para me atingir, eles começam a atacar a Janja. Começam a atacar a Janja. E eu digo sempre para a Janja, você tem duas opções. Ou você para de fazer o que você gosta, eles vão parar de te incomodar, ou você continua falando até eles perceberem que não vão mudar a tua ideologia, não vão mudar o teu pensamento. Isso é uma guerra. É uma guerra. É porque a gente se intromete no governo. Graças a Deus, eu tenho a mulher com quem eu converso política. Graças a Deus, que ela não é uma pessoa que tem medo de falar com o marido. Lá em casa, foi assim com a Marisa e assim com ela. Cada uma fala o que quiser, a hora que quiser, e eu não sou obrigado a concordar, mas se discordar também, eu tenho que perder alguns debates. Portanto, Janja, continue de cabeça erguida, fazendo o que você gosta, não ligue para a oposição, não ligue. Só tenha preocupação com o Paulo Okamoto. Só tenha preocupação com o resto, pode fazer. Na minha casa é proibido proibir. Bem, queridas companheiras e queridos companheiros, se... Lula, obrigado. Obrigado, Sidônio, que vem fazendo um ótimo trabalho. Gente, isso parece bobagem, não é bobagem. Se você ver até o vídeo, com determinado momento que eu vou estar falando, né, minha casa, sei que Janja continue falando, você olha a cara da Gleisi tá olhando pro chão e batendo palma, você vê assim, ó, a alma da Gleisi saindo do corpo dela. É a direita que tá reclamando da Janja? São os bolsonaristas que estão reclamando da Janja? Não. A direita, quando pega a questão da Janja, pega pra tirar onda. Pega pra mostrar, né, o esbanjamento, né, a esbanja. E pra tentar gerar desgaste pro governo. Quem que tá reclamando do que a Janja vem fazendo? É a oposição? Pra atingir ele? Quem que tá falando isso? São os próprios ministros palacianos. É o Cacai. É a Globo. Lula, ele tá em uma determinada situação, e isso aí, eu acho que é uma notícia boa pra direita, assim, ele tá tomado pela sua própria loucura. Ele não consegue sequer enxergar. Assim, imagina o que passa na cabeça desse cara. Tenta se colocar, você teve uma história política ao redor de várias pessoas. Você sofreu, você apanhou, você teve vitórias, você teve derrotas, você aprontou muita coisa que a turma do PT apronta. Aí essa galera que teve com tudo durante décadas, que realmente são décadas, as pessoas estão tentando te falar algo e você não consegue sequer refletir sobre isso. Porque você está cego de amor. Você é um romântico. O cara não consegue mais. Não consegue. Ele não consegue sequer entender que as críticas que estão vindo é para tentar ajudá-lo.
E a gente pode falar isso aqui abertamente, porque se a turma que tá com ele há décadas e décadas e décadas e décadas e décadas, mandando todos os sinais possíveis e inimagináveis, ele não escuta, não tem o que fazer, gente. Não tem o que fazer. O governo Lula não tem jeito. É impossível de consertar. É impossível de recuperar, sabe, de algum tipo de desgaste, etc. Como tava Veneza de manhã. Não, dá pra... não tem como. Não tem como, porque toda a articulação política do Lula vai sair da cabeça da gente. Ele tá deixando isso claro. Assim, Lula ele deixa claro todo santo dia. Não tem pra onde correr. No país minimamente normal, não tem como a esquerda levar. Até só a notícia mais ou menos sobre isso ontem. Na evento de ontem também, né? Lulinha elogiou o ministro e Paulo Gonet por denúncia contra Bolsonaro e mais 33 pessoas. Ah, eu não entendi. Agora eu não entendi o comentário da Sarita. Ela fala assim, ó, tudo tão na cara. O que é que tá na cara? O que é que tá na cara, Sarita? Eu não tô entendendo o que você quer sugerir com esta notícia. Tudo tão na cara. Não, Lula, por quê? Eu tô na cara. O que é que tem na cara? O 33? O número 33 é um número especial, né? Bolsonaro, são 34. O que é que o 34 significa? Não sei. Piadas à parte. Ó, pensa aqui. Tu acha mesmo que esse governo tem alguma chance de dar certo? Cara, os caras são loucos. O Randolph coloca ali a foto, né? Primeiro você começa, depois você melhora. O Randolph melhorou em alguma coisa? Perdeu o bigode, ganhou uma barriga, e você vê que as casas continuam, né, de palafita, ou pelo menos cai de madeira. Não vou chamar de casa, vamos falar que é um barraco. Melhorou pra quem, gente? Melhorou pra quem? O cara tá mostrando que passadas décadas, o Brasil continua atrasado. Continua imerso em pobreza, enquanto o senhor Randolph tá livre, leve e solto com a barriguinha saliente. Lula tem popularidade pior que Bolsonaro tinha com 26 meses de governo. 26 meses de governo. Era o quê? Tinha passado 2 anos, né? Você estava no início do terceiro ano. Ou seja, fevereiro de 2021. A gente ainda estava no pico do Mandetta. Ainda estávamos no Fica em Casa, com todo o caos, com toda a imprensa jogando contra. É surreal isso daqui. Lula é o presidente que mais tem apoio da imprensa, que mente para ajudar o governo, passa um pano doido e trabalha todo santo dia para criar cortinas de fumaça. E ainda assim o Lula tá pior que o Bolsonaro. Ainda assim o Lula tá pior que o Bolsonaro. Explique isso. O Brasil tá melhorando, aos trancos e barrancos. O povão tá acordando. Vai chegar o dia que a população realmente vai entender o que está acontecendo. E nesse negócio aí do PT, Lula ainda atacou o Trump. A gente vai falar sobre isso lá na frente. Vamos ver o que ele falou do Trump, né? Ele tá atrás de brincadeira. Aí vamos pro Brasil real. Preço do ovo dispara em 2025 e a alta supera 60%. Em Belo Horizonte, o preço do ovo branco subiu 61% desde janeiro. Em São Paulo, a alta é de 45%. 3 fatores estão afetando o preço. Vamos ver, né? O preço do milho, que é usado como ração, questões climáticas, já que o calor afeta a produção das galinhas, e a quaresma, período que muitas pessoas passam até 40 dias sem comer carne e acabam substituindo a proteína pelo ovo. Pronto. Sempre tem uma justificativa. Nunca é uma crise econômica gerada pelo governo federal. Se fosse o governo Bolsonaro, né, como é que é a matéria da Globo? 3 fatores afetam o preço dos ovos: Jair, Messias e Bolsonaro. Agora era Lula, 3 fatores é qualquer coisa, menos o Lula. Não só o ovo de galinha, como ovo de Páscoa, né? Alta de 189% do cacau vai impactar preços dos ovos de Páscoa neste ano, diz a entidade do setor de alimentos. Na hora de dar Deus, né, povo de Páscoa, começar a comprar umas barrinhas de chocolate, né? Não seja trouxa. É isso aí, esse é o Brasil de Lula. Mas que não posso fazer nada. É o presidente da República. Dê um jeito, Lula. Isso aqui chamou minha atenção. A gente comentou nos últimos dias, né? Falou só por alto essa questão do Palocci. Olha quem apareceu para criticar. Merval Pereira. Você vê que a relação do Lula com a Globo, por mais que a Globo siga empurrando o Lula, não tá mais como tava antes, né? Já começa a aparecer algumas fissuras, alguns ataques já começam a escapar por esse paredão de proteção do desgoverno. E o Merval Pereira tá ali, ó. É de lamentar. De lamentar. Eu também acho que é um lamento. Palocci está livre, leve e solto, depois de ter detalhado, e aí
eu gostei dessa parte, ó, por livre e espontânea vontade. Todos os crimes que praticou durante o governo Lula. Lula que hoje nos preside pela terceira vez. Grande Palocci. Grande Palocci. Fazer um diagnóstico da crise. Temos aqui o Copeiro Ruizão, que vai nos levar, né? Inclusive para editorial de ontem, da Folha de São Paulo. Você vê, né? Ontem, dia 22, 10 da noite. Podia falar da denúncia contra Bolsonaro. Não, a Folha resolveu falar do Lula. Resolveu sentar bolacha no Lula. Mas vamos ouvir. O pessoal sempre otimista, né, do PT, panglossiano, está começando a se dar conta de que a vaca está indo para o brejo, né? Tem muita gente reconhecendo que é uma crise. Agora estão buscando as causas da crise. A Europa, ela avançou muito mais do que os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a Constituição e uma série de organizações aí não permitem que... A burguesia há muito tempo quer quebrar essa ideia da liberdade de expressão nos Estados Unidos. Mas nunca conseguiram, né? Tem muita resistência. Sempre teve resistência da esquerda e da direita. Agora eles cooptaram a esquerda, né? Então a resistência vem acima de tudo da direita, né? A fraqueza diante do trumpismo está na falta de ação da esquerda. Porque o trumpismo é uma resposta de um determinado setor da burguesia à crise do neoliberalismo. Ou seja, a crise do imperialismo. Então o que acontece? A esquerda deveria ter apresentado a sua própria alternativa, mas ela fica a reboque do imperialismo. Então, logicamente, que nessas condições, a ameaça é total, né? Você dá muita corda para a direita e ela vai, né? Pode acontecer dos setores mais radicais desses blocos direitistas tomarem a dianteira, né? Agora, vamos ter claro, a direita, ela atua sozinha contra o neoliberalismo e o imperialismo. A grande pergunta é por que a esquerda não fez nada, né? A direita atua sozinha contra o globalismo. Vamos traduzir para o nosso idioma, né? Por que a esquerda não faz nada? Porque hoje ser de esquerda é ser globalista, Ruizão. Simples assim. O que eu posso fazer? A coisa tá tão escancarada que, gente, repetiu o que eu falei no início do vídeo hoje. Quarto dia desde a apresentação da denúncia. Qual a preocupação da Folha de São Paulo? Bater no governo. A denúncia do principal caso jurídico da década, possivelmente, né? E a Folha de São Paulo, no quarto dia, já tá batendo no governo Lula. Ninguém aguenta mais falar de golpe. Ninguém aguenta, tá chato, está chato. Restringir a livre expressão não favorece a democracia. Aí tá ali, ó, já no subtítulo. Esquerda, que defendia a liberdade de opinião, hoje, onde alcançou o poder, apoia medidas que blindam o governo de críticas e cita o Lula e seus amigos nominalmente. Para minha surpresa também, o que eles falam no Brasil, né? Toda vez que você vai falar, censura, isso, aquilo, outro, a pessoa, eles querem lá liberdade de expressão tipo Estados Unidos irrestrita, aqui nos Estados Unidos não, tem primeira emenda no Brasil não. Foi bem, a Folha de São Paulo começa falando da primeira emenda como uma coisa boa. A sabedoria prática em que se assenta a tradição democrática ocidental, desde cedo, detectou nos governantes a grande ameaça ao regime das liberdades civis. A primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, marco desse processo, dirige-se a quem detém poder. O comando proíbe o Congresso de aprovar leis que, entre outros temas, restringam a liberdade de expressão e de imprensa. Os fundadores da República Norte-Americana estavam cientes da tentação censória sobre todos os que exercem a função de Estado, mesmo os eleitos pela população. Essa lição tem sido menosprezada em boa parte das nações alicerçadas sobre essa herança. Até aqui a Folha está só repetindo, né, a propaganda trumpista, porque aqui é o discurso do Trump, da direita, que as liberdades estão sendo ameaçadas, né? O mundo ocidental está jogando as liberdades no ralo, está virando basicamente, né? O Ocidente está quase igual como era lá no Oriente, né? A turma está comunado, soviético, você não pode falar nada, o Estado controla tudo. Onde é que nós erramos? A pretexto de proteger a democracia, avançam regulamentações e precedentes jurídicos, concedendo a autoridades o poder de reprimir a expressão dos cidadãos. Sentiu indireta aí da Folha de São Paulo para a galera no Brasil. O Brasil embarcou na maré regressista. As cúpulas do quê? Executivo e judiciário.
Eu acho que então a gente não tá falando nem de Lula, nem de Bolsonaro, nem da direita, né? Acho que a gente tá falando de Lula e os amigos do Lula. E a Folha deixa isso claro, ó. Compostas ou nomeadas, sobretudo pelo maior partido de esquerda, ou seja, o PT, se irmanam no propósito de aumentar as restrições ao que se publica nos meios de comunicação, em especial nas redes sociais. Uma parcela influente do assim chamado progressismo apoia essa investida. Lula e seus irmãos do judiciário, fechados para censurar todo mundo. Em boa hora, um intelectual do mesmo campo vem lembrar os seus companheiros do equívoco de endossar movimentos censores. Impor limites ao discurso é a atitude típica de quem se encastelou no poder, e o fato da esquerda abraçar essa iniciativa demonstra que ela faz parte do establishment, afirmou a Folha o cientista político Yasha Monk. O PT, de volta ao Planalto em 2023, governou o Brasil em 15 dos 35 anos de retomada do sistema de eleições diretas para presidente. Em outras passagens, acalentou o projeto de controlar os veículos de imprensa, o que só não foi à frente pela forte resistência da sociedade do Congresso. Em seu terceiro mandato, Lula tornou-se um pregador do controle das redes sociais, faz pressão sobre o Congresso para que aperte o cerco sobre as plataformas e deixa no ar a ameaça de que o Supremo vai agir se o Legislativo não fizer. Se não for, o Supremo vai. A artimanha não deveria enganar ninguém. Quem governa não tem isenção para invocar poderes e decidir o que será publicado. O seu interesse é mandar sem ser questionado e evitar que concorrentes lhe arrebatem a cadeira. O fato que deveria dissuadir, inclusive, os bem-intencionados que defendem reprimir a livre expressão a título de combater extremismo é que essa estratégia não funciona. As ideias, as mentiras e as visões viesadas não deixam de circular porque autoridades montaram aparatos de censura. Censura, sim, tem muito no Brasil. A vitória de Trump, que foi amplamente silenciado nas grandes plataformas, é apenas a evidência mais recente disso. O que se perde com a atitude repressora da opinião são oportunidades de criticar à luz do dia as manifestações erradas, distorcidas ou odiosas que abundam, quer gostemos disso ou não. Esse é o editorial da Folha 4 dias depois da denúncia de Bolsonaro, batendo nominalmente no Lula e nos seus irmãos que estão na alta cúpula do judiciário, nomeados pelo maior partido de esquerda do Brasil, que é o PT. Ninguém aguenta mais o PT. Ninguém aguenta mais. Lula já voltou para os holofotes. Vamos ver como é que vai ser essa semana, ainda mais com a reforma ministerial. Seguindo aqui, esse é um assunto que promete também criar mais problemas para o Lula, porque ele está indo para cima da turma do agro, né, que já não gosta muito dele. Essa semana agora, um dia depois da denúncia de Bolsonaro, a notícia: governo suspende linhas subsidiadas de crédito do Plano Safra por falta de recursos. E esse assunto aqui é curioso. Podia ser bom de debater e refletir sobre diversas óticas diferentes, não só porque pode gerar desgaste para o governo Lula, mas, a depender do que for feito, isso aqui também pode gerar um aumento no custo da comida, uma quebradeira no setor, a gente vai falar sobre isso. E, antes de tudo, né, vamos entender o que é o Plano Safra. E eu achei essa matéria interessante exatamente por causa disso. Ele explica o que é o Plano Safra, por que acabou o dinheiro. O governo Lula decidiu suspender as linhas subsidiadas do Plano Safra de 2024-2025 por falta de recursos no orçamento para bancar a equalização das taxas de juros em um momento de alta da Selic. Lá vai. A suspensão temporária das linhas de crédito com recursos equalizados do Plano Safra se fez necessária em função da elevação da taxa básica de juros, o que resultou no aumento do custo de equalização de crédito no Plano Safra, diz a pasta em nota. A pasta do que? Do agro, Alfávaro. Nas linhas subsidiadas, o governo banca uma parte do custo do empréstimo, para que os produtores consigam tomar recursos a uma menor taxa do que a Selic. Com isso, o Plano Safra 24-25 ofereceu taxas de juros de 8% ao ano para custeio e comercialização e entre 7% e 12% para investimentos. Se tu for no banco hoje, tu consegue um empréstimo no valor da Selic? 13 quebrado? Acho que não, né? Vai te meter uns 18, 20, 23, quem sabe? Para você, é sempre lá em cima.
Veja lá como é, né? Então, assim, não é só abaixo da Selic, nunca é a Selic. Os bancos sempre botam um pouquinho mais. Então, o que é o Plano Safra? Você tem lá a Selic, estava 10%, 10 quebrado, estava 10,5%. Estava 10,5% quando eles calcularam isso daí. Então, é 10,5%. Você, produtor rural, vai receber aí um crédito a 8% de juro. Pô, ou então 7%, de 7 a 12% para investimento. Pô, bacana, porreta. O plano Paulinho foi elaborado quando a Selic estava em ciclo de queda. Em seu lançamento no início de julho do ano passado, a taxa básica já havia caído 10,5% ao ano. O subsídio que o Tesouro banca equivale ao diferencial entre as taxas, ou seja, é 10,5%, está pegando a 8%, o governo vai arcar com os 2,5%. E o custo aumentou porque desde setembro, né, o Copom vem elevando a taxa básica, que já está em 3,25% ao ano, deve subir pelo menos 14,25%. Aí você fala, meu Deus, não dava para evitar isso daqui? Rapaz, que dava, né? Sabíamos que Plano Safra iria ficar sem recursos. Mas como assim, rapaz? Se tu sabia, por que tu não resolveu? Esperou acabar, suspender, para começar a fazer alguma coisa? E aí a turma disse que isso aqui só vai ser resolvido mesmo quando voltar o orçamento. Já estamos no final de fevereiro. Já estamos entrando em março. E o orçamento, que deveria ter sido votado ano passado, não foi votado ainda. Gente, o Brasil perdeu todo qualquer respeito, toda e qualquer segurança jurídica. Como é que a gente pode já estar em março e nem sequer votou o orçamento? Essa é a relação do executivo com o legislativo na era Lula. Se isso fosse na época Bolsonaro, acho que o pessoal ia enquadrar num crime de responsabilidade. É uma irresponsabilidade sem fim. Mas tudo bem, vamos continuar. Essa questão do Plano Safra, como falei, tem diversos aspectos para você olhar e é coisa bem curiosa. O Renato aborda uns, eu já trago outros. A suspensão do crédito rural não é só um problema de orçamento. É o tipo de decisão que muda o jogo, define quem sobrevive e quem não aguenta o tranco. O financiamento encarece, mas não para todo mundo. Os grandes empresários, tipo a turma da JBS, seguram a pressão. Os pequenos e médios produtores, talvez, possam ficar pelo caminho ou acabarem sendo engolidos pelos grandões. Essa não é uma simples turbulência financeira, mas um movimento que pode acelerar a concentração do setor. Se os pequenos e médios quebrarem e os grandões comprarem tudo, você vai ter cada vez mais monopólio. Deve ser só uma coincidência. O agro brasileiro sempre teve espaço para diferentes perfis de produtores, com médios e pequenos desempenhando um papel essencial na dinâmica do setor. Sem crédito acessível, esse equilíbrio se rompe, favorecendo a consolidação que reduz a concorrência e aumenta a influência de poucos grupos sobre toda a cadeia produtiva. O empobrecimento programado parece ser real. As decisões tomadas hoje determinam quem terá acesso ao mercado e quem será forçado a sair dele. O impacto vai além do mercado interno. O Brasil é um dos principais fornecedores de alimentos do mundo e qualquer ruptura nessa cadeia não significa apenas preços mais altos. Quando o financiamento da produção se torna restrito e passa a ser condicionado por interesses financeiros, a lógica da oferta deixa de responder à necessidade real de abastecimento e passa a ser um fator geopolítico. Segurança alimentar não é apenas uma questão de produção, mas de controle. E o Brasil pode estar perdendo esse controle sem nem perceber. Deve ser tudo uma simples coincidência. Trazer outro assunto aqui agora. Tem um comentário que eu não sei onde eu coloquei, mas era para estar na sequência. Se não tá aqui, eu nem vou atrás. Tinha uns liberais no Twitter que eles pegaram essa questão do Plano Safra, eles postaram e falaram, agora o governo acabou? Isso aqui é inaceitável. Não só liberais, como libertários, que é aquela galera que fala que tem que acabar com o Estado. Vem cá, gente. Como é que você pode ser um libertário e apoiar o Plano Safra? O Plano Safra é usar o teu dinheiro, do teu imposto, para financiar o agronegócio. Não é para acabar com o Estado? Essa história de Estado mínimo, Estado mínimo, Estado mínimo... Cara, eu gosto da fala do Enéas. Não é Estado mínimo, nem Estado máximo. É o Estado necessário. É o Estado necessário. Ao redor do mundo, acho que todos os países têm algum tipo de programa de incentivo, subsídio para o agronegócio, para diversas coisas, porque é um setor muito importante. É um setor que ele não tem só o impacto no dia a dia, na tua comida, no teu prato, o que pode gerar uma certa desestabilização. Porque, gente, pensa o seguinte, você prefere
tocar um país que o povo tá contente, sorridente, tá conseguindo comer, ou um país que tá todo mundo revoltado com fome. Se o povo tá pelo menos comendo, as coisas estão um pouco mais calmas. Você consegue, sabe, até organizar o meio de campo. Se a população não tá tão voraz contra você. É bom que o povo esteja minimamente satisfeito. E comida é o básico do básico do básico. Segundo lugar, uma coisa que é um movimento que hoje até não tanto, porque já aconteceu muito mais forte no passado, mas o fenômeno de êxodo rural. Imagine se lá atrás, no Brasil, se tivesse feito um programa mais coerente, mais coeso, e até talvez uma espécie de reforma agrária, como o Partido Republicano, o Thomas Jefferson fez lá em 1865 nos Estados Unidos. 1875, ó, vocês querem impor oeste, vocês querem popular, né, e lá o Far West, né, o Faroeste, vocês podem ter um pedaço de terra, a gente pode organizar, vamos organizar aqui o meio de campo. E aí você não coloca para toda a população ir para os grandes centros. A população vai saindo do interior, aí você vai perdendo mão de obra no interior, você vai perdendo quem possa trabalhar nas fazendas, e você começa a ter um acúmulo de pessoas em cidades, que se dá de forma tão rápida que você não consegue desenvolver infraestrutura na mesma velocidade. Aí você começa a ter bairros totalmente mal planejados, às vezes começa a ter invasões, e você começa a ter os problemas das grandes cidades que o Brasil tem hoje. Então, assim, cuidar do agronegócio envolve mil coisas. Imagina lá na França, se tudo é errado do agro. Toda a população do interior sai e começa a morar em Paris, que já está uma cidade, assim, caótica. Como é que você resolve isso? Então, assim, as pessoas lidam com essas questões econômicas, na maior parte do tempo, só olhando a cifra e o dinheiro. Enquanto o Brasil fica nesse papo de maluco, da ortodoxia econômica do Pedro Malande, Mabacha, Pesce Arida, Armínio Fraga, Andelara Rezende, Helena Landau, Henrique Meirelles, que toda assim, ó, a economia está muito dinâmica. Aumenta a taxa de juros, porque não é bem dinâmica, se a dinâmica é demais, vai circular muito, vai aumentar demais a demanda, logo a oferta meio que a mesma, vai ter inflação, a gente tem que controlar a inflação, então tome taxa de juros. A inflação saiu do controle por outro motivo, tome taxa de juros. Não, porque o preço das commodities lá fora subiu, caiu, etc. Tome taxa de juros. Tudo taxa de juros, tudo taxa de juros, taxa de juros, taxa de juros. E aí, olha para o que está diante do Brasil agora. É a tua comida, o teu prato. Pode quebrar negócio, pode gerar algum tipo de êxodo rural, pode gerar concentração, monopólio. E aí, vai acabar totalmente com o Estado não tem que participar de nada? Então, assim, é um simplismo que tem no debate no dia a dia, que qualquer coisa que você pontua, ela vem, não, mas você leu Adam Smith, mas você leu... Cara, não tem coisa que é só senso comum. Já ouviu falar dessa palavra? Senso comum? Qualquer pessoa que raciocina deveria parar e analisar isso daí. Olha a experiência de coisas que a própria história mostra o passado, um passado muito mais recente, até o presente. O que está acontecendo em outras nações. Mas não. Aí agora tá lá os liberais. Meu Deus, o plano Safra acabou. Mas vocês não são contra o Estado ajudar tem que acabar com o Estado? Eu acho que tem que ter o Estado necessário. Nem muito, nem pouco. O necessário. O necessário. Comida é algo assim essencial. É essencial mesmo. Tiver um período de seca muito bravo, tiver um problema gigantesco, que ia fazer o quê? Deixa o algo quebrar? Deixa quebrar as cadeias de produção como um todo? Então, vamos usar a cachola, né? Pra alguma coisa. Além de segurar as orelhas. Aí você vai pro governo Lula. Olha a preocupação do governo Lula. Em entrevista para o podcast Além da Energia, da empresa brasileira Engie, o coordenador-geral de Finanças Sustentáveis da Secretaria de Política Econômica, ou seja, ministra da Fazenda, do Haddad, José Pedro Neves, ele explicou o funcionamento e novos horizontes do mercado regulado de carbono no Brasil. Essas são as preocupações do governo Lula. Não tem como dar certo. Você vai para a imprensa. Crédito de carbono, crise de credibilidade no setor atrasa vendas e prejudica investidores. Isso daqui é pior do que vender terreno no céu. Porque, pelo menos, quem compra terreno no céu acha que vai morar perto do senhor. Aqui é um bando de trouxa. Só isso daí. Que tá querendo gerar problema para os outros. Nos últimos dias tem uma boa notícia. Finalmente, parece que agora vai. IBAMA troca coordenador de licenças para exploração de petróleo. Lula tá querendo agora, né? Agora. Não sei por quê. Resolveu aí agora explorar a margem equatorial. Mal Lula se mexeu. Destruição ecológica. Aliado de Marina assina um manifesto contra petróleo na margem equatorial. Lula está diante de si, diante de um problema. Não tem como ele agradar a sua base, porque se ele vai para cima da margem equatorial, toda a turma da Agenda Verde vai bater em Lula. Se o Lula não vai para cima da margem equatorial, ele segue a pena de todos os brasileiros. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Graças a Deus continue assim. E isso daqui.
Olha o IBAMA, do Lula. Redução de geração de Belo Monte após decisão do IBAMA pode custar até 2,4 bilhões de reais, diz Anel, e vai entrar na tua conta de luz. A decisão do IBAMA, que determinou a redução da geração da usina Belo Monte, pode ter um custo entre 1,2 e 2,4 bilhões para o consumidor de energia elétrica em todo o país. O diretor-geral da agência manifestou preocupação com a segurança do sistema elétrico. Registro nosso máximo respeito ao IBAMA, seus técnicos e dirigentes. No entanto, não posso deixar de registrar minha preocupação quanto aos impactos dessa decisão e, muito respeitosamente, a forma como ela foi tomada a partir de ofício encaminhado ao concessionário, na canetada. Com menos energia produzida pela hidrelétrica, o sistema elétrico terá que acionar usinas termoelétricas para suprir a demanda da população. O uso destes geradores é mais caro e acarreta em maiores custos na conta de luz dos consumidores. E por que o IBAMA fez isso? Deixa eu ver se está no subtítulo. Não está aqui. Mas basicamente, iria ter uma certa revisão no fluxo das águas, né? Porque tem um determinado momento, você fecha a comporta, a água vai lá para Belo Monte, para a usina, para gerar energia. E aí o IBAMA, na construção do Belo Monte, em um determinado momento, o IBAMA iria reavaliar. E nessa reavaliação, o IBAMA acha que tem que reduzir a quantidade de água que tem para Belo Monte. Para proteger os índiozinhos, os peixes, os rios e a Amazônia. A gente não pode correr esse risco, né? Esse é o governo Lula. Vocês acham que tem como dar certo? Vocês acham que na hora que a conta de luz vier mais cara ainda, que já tá bem baratinha, vocês acham como é que vai ser a reação da população? O povo não aguenta mais, gente. Não aguenta mais. Aí vamos lá. Finalmente chegamos nas confusões internacionais. O Lula tá fora de si. Lá foi ele falar do Trump. Vai, Lula. Preciso que a gente cuide de cada um de nós. A internet permite que cada um de nós seja um combatente, seja um soldado. Cada um de nós tem que ser o seu próprio jornalista. Ninguém é obrigado a ficar acreditando nas senditas que as pessoas falam. Vocês estão acompanhando a imprensa. Vocês estão vendo o que o presidente dos Estados Unidos fala. Os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, vendeu a ideia que era o paladino da democracia. Vendeu a ideia que era o xerife da paz. Vendeu a ideia que tinha que ter mercado livre, sobretudo depois de Reagan e de Margaret Thatcher. Hoje, o que ele fala é totalmente ao contrário do que se falava nos anos 80. Sabe, a América para os americanos. Sabe, o canal do Panamá é dele. O Canadá não é mais um país, é um estado. A Groenlândia é dele. O México não tem mais o Golfo agora passou da América. Ou seja, esse cidadão, ele não foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para governar os Estados Unidos, e ele que governe bem. E quem vai governar no Brasil somos nós. O brasileiro vai governar do jeito que a gente quer. Ninguém, nem esses produtores da plataforma que pensa que manda no mundo, ninguém vai fazer com que a gente mude de rumo nesse país. Ninguém. Não adianta ameaçar pela justiça. Não adianta perseguir o Alexandre de Moraes, porque nós precisamos dar os parabéns ao Alexandre de Moraes e ao Procurador-Geral da República pela denúncia contra os golpistas de 2008. Você entendeu agora porque a Folha de São Paulo fez aquele editorial falando da censura? Lula tá demais, viu? Qual a necessidade dele atacar o Trump? Assim, de graça. Qual a necessidade? Tá louco. Louco. Eu achei curioso também o fato do Lula elogiar, né, o Reagan e a Tati, porque ele falou, pô, lá atrás, o cara lá, livre comércio, e o Trump, não, agora é diferente, irmão. Agora o bagulho virou. Agora é tarifa, é protecionismo, é barreira, é meu país primeiro. Essa conversa mole mais não. Tá achando o quê, Lula? Enfim, né? O Lula só tá colocando mais lenha na fogueira, de uma fogueira que, quando o Trump venceu, as matérias que saíram na época era que o Itamaraty estava sem nenhum canal de diálogo e eles apostavam que Lula iria conseguir replicar uma atuação mais pragmática, conforme ele levou aí em seu primeiro governo, não era Bush. Aí, gente, Bush, Clinton, Obama, a mesma porcaria. Só porque Bush era do Partido Republicano? A mesma porcaria. Um globalistazinho. É um Macron da vida, não usa porcaria nenhuma. Quer comparar Bush com Trump?
Era óbvio que o Lula não ia se aguentar. Rápida atualização, porque foi a única que eu vi. Paulo Figueiredo falou assim, ó. O pedido de liminar do Trump Media, na empresa do Trump Rumble, o ministro da Justiça americano deve ter sua entrada protocolada a qualquer momento entre hoje e amanhã. O pedido tem mais de 50 páginas. Caso seja concedida, veremos um conflito de jurisdições inédito. Puxa de um lado, puxa de um outro. Tá escalando a confusão, né? Observar. E aí? E aí a gente vai ver, né? Se for protocolado. Só tô trazendo atualização. Ontem, o senhor Donald, que não é o pato, mas o presidente dos Estados Unidos, ele estava no CPEC. Colocar até um púlpito bonitinho pra ele, né? Presidente dos Estados Unidos. Você vê que a galera lá tem um olhar diferenciado, né? Pra instituição do presidente da República. Tava lá, né? Tudo bonitinho. Aí ele começou o discurso dele já no início. Falou, Dudu, você, meu fritador de hambúrguer, você tá por aqui, que saudade. Dá um beijo nessa careca, mande um cheiro pro seu pai. Ele não falou desse jeito, mas quase isso, né? Tô tentando abrasileirar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumprimentou o deputado federal Eduardo Bolsonaro e mandou um oi para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O afago foi durante os minutos iniciais de seu discurso no CPEC. Aí o Dudu levanta, bota a mão no peito, assim, obrigado, meu amigo Trump. Aí eu falei do fritador de hambúrguer e não foi à toa. Gente, vocês lembram de 2000, acho que foi 2019, se não foi 2020. Surgiu lá a história do embaixador nos Estados Unidos. Aí se cogitou o nome do Bolsonaro. A galera caiu em cima dele, lá, ele frita hambúrguer. Ele frita hambúrguer. Ele frita hambúrguer, tá lá, Bolsonaro só quer saber dos filhos, sei o quê. É sempre essa chateação. Sempre essa chateação. Na boa, velho. Olhando hoje, né? Eu acho que é de boa fazer uma meia-culpa. Será que se Eduardo Bolsonaro tivesse sido nomeado embaixador nos Estados Unidos, que é um cargo que é só pra fazer isso daí, pra fazer, sabe, sala, sabe, se dar bem, conversar com as pessoas, tentar organizar algumas coisas, manter uma amizade, será que teria sido bom? Colocasse lá Eduardo Bolsonaro, será que não teria sido bom? Eu acho que o governo Bolsonaro passou, e até quando você olha nomes que não são perfeitos, vamos botar um exemplo, o Cássio. O Cássio é perfeito? Acho que ninguém acha o Cássio nota 10. Ninguém acha o Cássio nota 10. Tem Bolsonaro, acho que o Cássio nota 10. Vamos pegar melhor. O Aras é 10. Mas Bolsonaro é humilde pra falar do Aras. Quando o Bolsonaro nomeia o Aras, o que ele disse? Eu tô procurando aqui um cara que seja nota 7. 7 pra cima, né? Que virou até jargão. Isso daí o Nando Moura ficava pegando no pé bastante. Mas quando você olha as indicações de Bolsonaro e você compara com outras indicações, o Cássio talvez seja nota 6, vamos botar. Mas comparado com o restante, ele é melhor ou pior? O Mendonça, comparado com os outros, é melhor ou pior? Tanto que essa política do Mendonça, ele apareceu na imprensa ontem, a Veja falando que o Mendonça está em busca aí de acalmar o coração dos seus pares e fazer com que eles reavaliem as penas. A turma do 8 de janeiro, o Mendonça acha que as penas são muito grandes. Então, acho que hoje dá para olhar para trás e repensar, né? Eu já falei isso com vocês algumas vezes, e saindo de minha boca, né? Obviamente que tem uma parcela grande de passapanismo, vocês sabem o meu lado. Mas quando eu falo pra vocês que, gente, se o governo Bolsonaro tivesse voltado, que eu teria talvez feito diferente, eu digo assim, talvez eu tivesse devido ainda mais o governo. Não é por nada, por exemplo, é por coisas como essa, é de olhar que, cara, o tempo passou, e hoje eu consigo olhar pra trás. Tem um clubismo? Tem. Mas acho que eu consigo olhar para trás com certa lógica e ver alguns eventos que talvez a direita pudesse ter tido um pouco mais de vitórias se Bolsonaro tivesse tido um pouco mais de apoio. Eu acho que faltou apoio. Olhando para trás, casos envolvendo o BNDES, nomeações que tiveram, o próprio apoio, a blindagem que o Moro tinha, o próprio Guedes às vezes tinha, não estava certo o tempo todo. Tiveram várias brigas. Só que a questão de gasolina. Bolsonaro queria a gasolina mais barata, que ele falou, pô, não sei o quê. E eu acho que Bolsonaro, no final do dia, ele até acabou vencendo depois. Achou lá o meio termo, lá a questão do ICMS. Então, às vezes, a gente joga muita pedra, né? O pessoal joga assim as pedras. E aí, sempre lá vai o véu Bolsonaro, tem que fazer alguma coisa. E todo santo dia ele tem que provar que ele não é um sabotador, que ele não é um traidor, que ele não é isso, que ele não é aquilo outro. Quantas vezes a gente não viu nos 4 anos? Ao longo dos últimos 4 anos, não. Quantas vezes não vimos ao longo dos 4 anos de governo Bolsonaro?
Não, o governo agora acabou. O Bolsonaro agora foi desmascarado. Agora vão revelar a reunião ministerial. Depois daquela reunião ministerial, aquele ponto ali, acho que ninguém mais tinha mais nenhum direito, quem viu aquela reunião ministerial, de duvidar da boa vontade, da boa índole de Bolsonaro. Mas o povo faz isso até os dias atuais. Pois bem. Esse comentário aqui eu boto na tela. Eu acho que tem um fundo de verdade gigantesco. Quer ver a inveja em ação? Veja quem ignorou a demonstração de amizade do Trump, fingindo que não foi assunto. Simples. Tem uma galera que quando faz alguma coisa, né? Um parlamentar, ele quer que todo mundo apoie ele, compartilhar, fez, aconteceu. Lá na hora que o presidente dos Estados Unidos manda um salve para Eduardo Bolsonaro, cara, né? Compartilha lá, pô, a postagem do Eduardo, sabe? Vocês aí, parlamentares como um todo, influenciadores, finge um pouquinho, pô, finge que vocês, né, também acham esse tipo de iniciativa bacana. Vai ser criando uma espiral de silêncio. Cada vez mais nomes, né? O próprio Eduardo Bolsonaro, às vezes, não tem tanto apoio de quem diz que tá ao lado dele, né? Lideranças da direita e do centrão criticam insistência de Bolsonaro em 2026. Eu tenho um nome na minha cabeça, mas eu vou ficar quieto, que eu não posso provar. Lideranças da direita e do centrão manifestam em conversas reservadas resistência ao plano de Bolsonaro e insistir em seu candidato. A Folha ouviu relatos de dirigentes partidários e parlamentares que temem que a demora em admitir outra candidatura possa custar a eleição no próximo ano. Por que custar? Vocês acham que o Lula vai levar? Vocês acham assim, ó, o Lula só leva se alguma coisa acontecer. Não é por conta de Bolsonaro. Se o Lula levar, não é por conta de Bolsonaro. Não será por conta de Bolsonaro. Esse papo de vocês é furado. Esse papo de vocês é furado. Parem de insistir nisso. Joguem limpo. Líderes do campo, inclusive seus aliados, e o pior que é aliado. Até então, realmente são aliados. Mais próximos do que vocês podem imaginar. Dizem a reportagem que a insistência de Bolsonaro, que tenta preservar seu capital político, um momento tão crítico, pode prejudicar ele próprio. Vai, realmente. É ruim pra ele mesmo, A avaliação é que o indulto só seria possível com a eleição de um nome aliado ao bolsonarismo. Com certeza. Com certeza. Tenho certeza aí que os nomes que estão na pista, chegar lá, 1º de janeiro, vão dar um indulto pra Bolsonaro. Vão peitar o judiciário. Vão. Se vão. Eles defendem que o ideal seria aglutinar a direita em torno de um único candidato até o fim do ano. Vale qualquer um, menos Bolsonaro. Por que não aglutina em torno de Bolsonaro? Porque tem que ser outro. Por quê? Não pode ser o Eduardo Bolsonaro, por exemplo? Olha esse comentário do Marco Sintra. Ele não foi uma das pessoas que falou com a Folha de São Paulo, não. Foi aliado muito mais próximo. Muito mais próximo. Aí você fala, não acredito. Eu vou valendo. É hora de pensar. A direita vai vencer as eleições de 2026, mas com quem? Vai vencer. Isso a não ser que role alguma coisa, né? Com a direita consentida, tipo Tarcísio? Ou com a direita renovadora, tipo Marçal ou Caiado? Olha, eu não sou um grande fã do Tarcísio, não. Sinceramente falando. Mas eu não acho que o Marçal, o Caiado, sejam muito, assim, especialmente o Marçal, seja melhor que o Tarcísio. Eu acho que entre o Tarcísio e o Marçal, eu não sou um grande fã do Tarcísio, mas eu sou o Tarcísio desde criancinha. Entre Tarcísio e Marçal, Marco Sintra. Entre Tarcísio e Marçal, eu sou o Tarcísio desde criancinha, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Por que a gente não se une, Marco Sintra, em torno de Eduardo Bolsonaro, em torno de Bolsonaro? Porque a família, né? Não pode. Deus tá vendo vocês. Olha isso daqui, pai. Queria ver o Marco Sintra falar. De olho em 2026, PRTB convida Coronel para disputar a reeleição pelo partido. Coronel é Ângelo Coronel, presidente da CPMI das fake news. O presidente da CPMI das fake news. Mas agora ele mudou, agora é de direita. Vai fazer live com o Marçal. Ele mudou. É um momento de união. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. O importante é tirar o Lula. Eu vou ouvir isso em 2026, se esse cara for pro PRTB e tiver apoio do Marçal. Pode notar. Vai ter na direita, defendendo Ângelo Coronel. E falar que ele mudou, que ficou no passado, esquece essa CPMI da fake news. Marçal, Bolsonaro e Caiado. Começar por baixo.
Só os principais candidatos da direita impedidos de concorrer por causa da ficha limpa. E um ex-presidiário na presidência. Entenderam por que a lei da ficha limpa agora é ruim pro Brasil ou precisa desenhar? E o Rodinei fala, 15 dias atrás, tinha gente aqui falando, Bolsonaro é contra a lei da ficha limpa, assim como foi contra a Lava Jato. Espero que agora esteja ficando mais fácil de entender que as críticas que são feitas a essa lei, que se desvirtuou completamente e hoje serve apenas para juízes afastarem pessoas que eles não gostam. O caso do Marçal, ele não foi afastado nem pela questão do laudo falso, mas por abuso de poder econômico. É um negócio que é tão subjetivo. O que é abuso de poder econômico? Não, porque as redes dele eram muito fortes, as redes dele lá, é um negócio assim que você fala, pode ser usado contra qualquer pessoa de direita, qualquer influenciador, um influenciador que tem milhões de seguidores, ele tá competindo de forma desigual com os políticos da velha guarda, mete lá a inelegibilidade nele, pro Senado, pra um governo. A turma tá, assim, as pessoas, eu sinto dizer que elas não querem entender. Elas não querem entender os problemas diante delas. Mas enfim. Quando eu tava passando aqui no Twitter, vi esse vídeo do Petrópolis, ele colocou um recorte da reunião ministerial que eu achei relevante. Eu primeiro ler o que ele... Só que tá grifado ali. Ele fala assim, ó. Por que a maioria dos políticos da base tem tanto medo de se expor na defesa da verdade? O que falta? Coragem, compromisso? Como disse Bolsonaro, bora tirar a cabeça da toca, pô. Não adianta ficar de braços cruzados, cuidando da própria imagem, bancando o Zé Bonitinho enquanto o resto que se exploda. Não, cada um tem que fazer a sua parte. Se nós começarmos a falar com a prioridade, e tem gente que fala muito melhor do que eu, tem que falar, discretamente ou não, mas tem que falar. Não dá pra aceitar o silêncio enquanto o jogo corre solto. O que não pode deixar é Bolsonaro sozinho nessa batalha para depois vir querer, né, bater foto para se reeleger. O que o Bolsonaro tá falando aqui é a mesma coisa que ele falou agora recentemente na disputa pela presidência da Câmara, Senado, que o pessoal quer deixar rolar solto. Só quer ficar bonitinho na foto. Não quer comprar nenhum tipo de briga que possa ter desgaste. Vamos ouvir. Não é, tá bom, o Ministério fatura. Deu merda no colo do presidente. Não pode ser assim. Não pode? Hoje eu vi o Magno Malta me defendendo. O Magno Malta, desculpa aí, foi tratado lá atrás para ser vice. Depois ele resolveu não ser, tudo bem. Depois foi tratado para ser ministro, tudo bem. Agora, politicamente, ele nunca me deu uma alfinetada e sempre está defendendo, com os problemas que ele tem. Agora, todos, né, têm que se preocupar com a questão política e a quem de direito tira a cabeça da toca, porra. Não é só ficar dentro da toca o tempo todo, não. Tô bem, tô cuidando da minha imagem. A minha imagem tá aqui, eu sou bonitinho. E o resto se exploda, não. Tem que fazer a sua parte. Então é isso que eu tenho falar com você, que depois de um certo momento, onde chegar na cabeça dessas pessoas, fica difícil voltar atrás. Daí querem uma crise, é uma crise. Não tenho amor por esse mandato, por a cadeia de presidente. Zero. Não vou provocar ninguém. E assim como a defesa faz uma nota muito boa, dizendo que vai cumprir a Constituição, liberdade, 10, e não aceita golpe, 10, também não aceita o contra-golpe dos caras, porra. Vai deixar alguns malucos aí, que eles sabem quem são, ficar aí naquela fervura de o presidente é irresponsável, ele é maluco, ele é genocida. Não é assim. Não o que vale para um lado, vale para o outro. O que não vale para um lado, não vale para o outro. Essa é a nossa preocupação que devemos ter. Com isso que está aqui, o pró-Brasil, mas também com a questão política. Se nós começarmos a falar com propriedade, e tem muita gente que fala muito melhor do que eu, e tem um conhecimento muito melhor do que eu, tem que falar, pô, discretamente, mas tem que falar, para não deixar subir a temperatura, que é só porrada o tempo todo em cima de mim. E vou continuar indo em qualquer lugar do Brasil, ponto final, é problema meu. Tá certo? Se eu não tivesse direito de vir, prefeitinho lá no fim do mundo, um jaguapoca de um prefeito, manda prender. Tem que a justiça se posicionar sobre isso, porra. Tem que se posicionar sobre isso abertamente. Não admitimos prisão por parte de prefeitos e o decreto. Tem que falar, não é ficar quieto. E quem tem direito aqui, e todos os ministros têm que falar isso aí, não é só a justiça. Todos têm que falar. Não é ficar, toca o barco não e vamos em frente. Tá? Então é isso que eu apelo a vocês, pô. Essa preocupação, acordem para a política e se exponham. Afinal de contas, o governo não sobe. E se eu cair, cai todo mundo. Agora, se tiver cair um dia, vamos cair lutando, uma bandeira justa, não por uma babaquice de...
Eu acho que essas falas aí aplicam não só pro governo, como pro grupo, né? É um grupo, cara. Se o grupo vence, o grupo vence. Se o grupo perde, o grupo todo sai prejudicado. E a gente fica vendo aí, até os dias atuais, diversas coisas acontecem e a galera não, fica quieto. Eu não quero contratar esse problema pro meu lado. E as coisas vão indo, né? Dia após dia. Aí, vamos trazer uma confusão. Mas ainda chegar nela, ver duas coisinhas rápidas. Vamos entrar numa confusão dos últimos dias. O Mário Frias escreveu o seguinte ontem. Que tipo de pessoa acha normal promover desgaste da imagem de alguém que acaba de receber uma denúncia ilegal que pode levar para cadeia pro resto da vida? Quem é que acha que faz sentido isso? Desgastar a imagem? Tô falando, obviamente, de desgastar a imagem de Bolsonaro, né? Que tipo de caráter tem alguém que se diz aliado e continua promovendo sistematicamente, coordenadamente o desgaste público do seu aliado? Claro, tudo fantasiado e enlatado como crítica pontual, pontualmente recorrente, sempre nos mesmos dias, nos mesmos horários, através das mesmas pessoas, né? O André, da Embaixada da Resistência, vem na mesma linha falando: será que não passa na cabeça dos gênios que a manifestação com Bolsonaro, aí do dia 16, sirva também para demonstrar um apoio popular que detenha os intentos de aprisioná-lo por 28 anos? Será que estar contra a prisão arbitrária do líder da oposição não merece uma manifestação? Será que assim não faz sentido? O impeachment do Lula não vai rolar. Não vai. Será que não é um pouco mais sábio assim usar essa situação para falar da anistia? E aí você também falar sobre as questões que envolvem o Bolsonaro, o maior líder do campo, né? Um campeão de votos, que pode ajudar a colocar muita gente na máquina. Parece uma decisão sábia querer desgastar esse cara a todo momento. Será que essa turma está verdadeiramente preocupada com isso? Visto de longe, parece mais que estão torcendo pela prisão. Só não conversam para não serem legitimamente cancelados. Pois bem, a gente não vai falar propriamente da questão da manifestação, mas vamos entrar aqui numa treta que rolou nos últimos dias. Bolsonaro vai na Revista Oeste, se bem que até da manifestação, né? Aí Bolsonaro falou, ó, vou chamar lá o pessoal, uns vão subir lá no trio, um discurso aí de um ou outro, ele pontuou lá umas pessoas específicas, e eu vou pedir lá o pessoal, pô, ali da região, né, São Paulo, Minas, Espírito Santo, ali, Centro-Oeste, se puder para todo mundo no Rio, a gente tentar concentrar lá, fazer uma manifestação grande, né, no Rio de Janeiro e tudo mais. E aí, quando o Bolsonaro fala isso, ele também deixa uma sugestão, da mesma forma que ele fez no 7 de setembro, e assim como no 7 de setembro, que foi uma sugestão, que foi um pedido, o pessoal já distorceu e tratou como uma proibição. Você não está proibindo alguém? Quem quiser ir lá no Rio de Janeiro com cartaz não pode ir? Vai chegar o quê? Vai chegar lá, não vai entrar não que tá com cartaz. Não vai entrar do mesmo jeito. Você tá fazendo um pedido. Ó, por favor, não levem. Quem acompanhou o governo lá em 2020, quando abriu inquérito dos atos democráticos, foi exatamente porque o cara foi Bolsonaro falando na manifestação, tinha lá uns gatos pingados malucos, defendendo o golpe. Não, vamos abrir aqui uma coisa, por causa dos cartazes malucos. Isso já aconteceu. Cachorro que já foi mordido por cobra tem medo de linguiça. Aí Bolsonaro fez esse pedido. Aí vem aqueles comentários sutis, né? Que não são indiretas. Lá vai o Constantino. Todo o poder emana do povo, nunca esqueçam disso. As ruas são nossas, do povo brasileiro, e cada cidadão é livre para se manifestar como quiser. Sim, realmente. Eu estou proibido de pisar em meu país por ditadura, e contra isso eu acho que devemos gritar, inclusive com faixas. Mas isso não é uma indireta para Bolsonaro. Não é, não é. E o Mário confirma, eu tenho certeza que não é nenhuma indireta ao presidente, que pediu algumas precauções nas manifestações. Pois, como você mesmo observou, vimos na ditadura. Não é indireta, né? É só coincidência. O mesmo discurso pelas mesmas pessoas. Aí vamos falar de coincidência também. No dia 19, saiu essa notícia, né? Que foi o Alcolumbre falando que a anistia não está em debate. Não é um assunto importante. Aí, o senhor Rodrigo, parece que os intergalácticos estavam com os pés mais perto do chão do que os pragmáticos, não é mesmo? Aqui é só uma coincidência. Né? Aqui ele não está criticando o fato de Bolsonaro ter apoiado o Alcolumbre. E eu acho também que ele não está sendo descaradinho em distorcer que o apoio ao Alcolumbre é para você obter espaços na mesa e nas comissões. Né? Eu não acho que ele está tentando dar a entender que você apoia para aprovar uma determinada pauta, né?
Porque eu acho que os pragmáticos estavam sendo bem claros em relação a isso. Disputa na Câmara e no Senado envolve espaços na mesa e comissões. Aí ele já coloca desse jeitinho, né? A resposta que o Mário Frias colocou para a Renata Barreto, o Mário Frias primeiro colocou para o Constantino. Mas eu vou colocar aqui no vídeo. E o Constantino lá com seus grandes amigos do maior canal intergaláctico do YouTube, ele obviamente não pegou a postagem que ele recebeu do Mário Frias. Ele pegou da Renata Barreto, que ela coloca lá, né? O Colômbia sobre anistia, não está em debate nos assuntos brasileiros. Aí o Mário Frias fala, poxa, rapaz, se o Pélio não tivesse votado nele, ele não teria sido presidente, né? Ou não, espera, ele teria sido eleito do mesmo jeito. Só que nós não teríamos comissões, que é o que estava na mesa no apoio ao Colômbia, as comissões e espaço na mesa diretora. Mas não vou falar mais nada. Afinal, você e seus amiguinhos têm o direito de insinuar meias verdades quando quiserem. A gente não pode rebater sem ser acusado de gabinete do ódio, de dividir a direita. Vá, continue tentando desgastar Bolsonaro. Vocês escolheram um dia perfeito, quando o sistema tenta prender ele por mais de 30 anos. Aí o Constantino já vai além. Eu adoro esses comentários dele, né? Agora parece ser oficial. Criticar Batoré, mesmo quando ele vai contra a anistia, é desgastar Bolsonaro. Só pode criticar os liberais e conservadores que criticam o Batoré, o Supremo, que persegue Bolsonaro. Isso é ser bolsonarista fiel. Aí o Mário responde, claro, Constantino, você estava só criticando o Batoré, né? Somos todos idiotas, não percebemos o que está fazendo. Não são direitinhas, né? Não são. É pura coincidência. Nunca é sempre uma coisinha aqui, uma coisa a colar. E esse tipo de comentário vai acontecendo todo santo dia. Eu fico só olhando. Diversas pessoas. Eu peguei aqui agora um deputado, tá lá, Mário Frias. Com certeza vão reclamar do Mário Frias. Com certeza vão falar que o Mário Frias tá errado. Aí a Renata rebateu o Mário Frias falando, Mário, que pena que você atualmente enxerga indireta em desgaste em tudo, mesmo quando não tem absolutamente nada a ver. Mas imagina que o apoio de gente como eu não importe, então vocês preferem se isolar e colocar como únicos e verdadeiros conservadores e direitistas, sem aceitar opiniões. É uma simples opinião, né? E nem críticas a coisas óbvias, já que o certo continua certo e o errado continua errado. Sinto muito. Aí o Mário Frias deu uma resposta, essa eu gostei. Porque é sempre o meu passo. Vocês não aceitam críticas? Vocês vão se isolar? Vocês vão depender de nós em 2026? Aí o Mário fala assim, ó, rapaz, se o teu apoio a Bolsonaro depende da minha sujeição bovina, então realmente Bolsonaro deve precisar, né? Se você condiciona apoio a outra pessoa a atos de um terceiro, então, minha cara, você nunca teve como objetivo apoiar ninguém. Seu objetivo é apenas a submissão de um grupo inteiro. Nunca vi ideia mais socialista do que essa. A responsabilização de alguém por ato de outra pessoa. Ó, Bolsonaro, eu só vou te apoiar se fulano, ciclano, beltrano, bababá, fizer isso e isso. Mas Bolsonaro não pode prometer isso. Olha a lógica dos caras. No mais, vou fingir que eu sou bocó, né? Você, Constantino, são jogadores inocentes nessa, que não usaram o dia da denúncia, que pede mais 30 anos, né, de cadeia pro cara, que supostamente vocês apoiam para dar indiretinha sobre as decisões dele, as mesmas decisões que vocês fizeram um enorme inferno público. Não. Eu que tô vendo um monstro no armário. Devo ser doido. Né? Tudo mera coincidência. Aí depois ela volta com mais um texto, que ela é muito atarefada, que ela tem empresa, tem funcionários, ela não tem tempo pra isso, meu Deus. A Mário responde, tá, eu entendi, você é muito ocupada. Pura coincidência, você repetiu o mesmo discurso do Precisamos de um Bukele, o mesmo discurso sobre o absurdo inefável de tentar ter comissões, e todo o resto da ladainha das mesmas pessoas que vivem desgastando Bolsonaro. Tudo é pura coincidência. Inclusive sua interação com perfis que nos acusam de gabinete pago, mesmo discurso que levou inocentes presos, né? Tem uns perfis amáveis nas redes sociais. Tá tudo bem, Renata. Vocês não têm um grupo de WhatsApp, né? O grupo de WhatsApp não existe, né? O famoso grupo de WhatsApp não existe. Eu sou doido e todos vocês resolveram falar a mesma coisa por coincidência. Não vou te ocupar mais, né? Só faltou dizer que nem o Constantino me acusou de defender o Alcolumbre. Pegar uma postagem aqui do dia 4. Antes de tudo isso acontecer, eu faço as palavras da Tsuki a minha. Fico de cara ao ver o mesmo ciclo se repetir. Todos podem criticar Bolsonaro, direto ou indiretamente, nos mais variados tons. Mas quando seus apoiadores respondem ou criticam essas mesmas pessoas, logo se transforma em ataque, tentativa de cancelamento.
E muitos não suportam nem um mísero apelido dado por Bolsonaro. Construíram sua audiência e seu eleitorado com o apoio dos bolsonaristas, mas não sabem ouvi-los quando são confrontados. Chegam a chamá-los de mente ditatorial ou simplesmente distribuem blocos. Reclamam do vitimismo petista, mas seguem a mesma cartilha. A cada ano que passa, fica mais evidente que os apoiadores de Bolsonaro parecem servir apenas para dar pix, audiência, likes, assinatura de revista, compra de cursos e massagem no ego. O corporativismo entre youtubers e jornalistas parece esquecer ou ignorar que depende da audiência do corporativismo da ralé. Se vocês acompanhassem o que acontece diariamente, nossa, ontem teve uma figura, nossa, extremamente popular. Eu vi que ontem ela me deixou de me seguir. Eu tô só olhando. Falo, tá bom, não muda nada em minha vida, mas eu fico só de olho. Ah, gente, pode reclamar, pode achar ruim. Mas tem algumas coisas que eu acho que tem que mostrar, porque às vezes a pessoa não tá na rede social, ela não entende. Sabe? Você acompanha o que só o cara fala, às vezes durante um programa, em vídeo, você não vê algumas coisinhas que vão rolando. Olhando, vou dar um exemplo para vocês, né? O Abraham Weintraub, para muita gente, já estava claro quem ele era em 2019. Por quê? Porque ele deu RT no Nando Moura, numa postagem absurda contra Bolsonaro. Isso aconteceu no Twitter, depois ele tirou. Ele falou que foi pelo balanço do navio, mas eu mesmo caí nessa, eu não prestei atenção nisso já em 2019. Um RT são 2 cliques, você tem que clicar para dar, depois clicar para confirmar o RT. Não é que tipo like, passou o botão, bateu e foi dado. E algumas coisinhas vão acontecendo, sabe? Alguns posicionamentos. Aí você vai assim olhando e fala, cara, de novo isso. De novo isso. Quem acompanhou o que aconteceu em 2020, quando o Bolsonaro usa o termo direita burra, com certeza tá vendo tantas similaridades ao momento atual. Assim, são tantas similaridades. Mas espero, né, que pelo menos quando chegar 2026 essas pessoas se unam, né, em torno de um nome. Vamos ver quando o Bolsonaro anunciar que ele é candidato, e se ele não for, vamos ver como é que vai ser a reação dessas pessoas ao candidato de Bolsonaro. Eu tô adiantando, viu? Eu tô adiantando. Você já sabe. Tô adiantando. Eu devo apoiar o candidato que Bolsonaro apoiar. Você não tem opinião própria? Amigo, eu vou apoiar o candidato Bolsonaro apoiar. Tô te avisando de agora. Deixando claro isso daí, viu? Eu prefiro apostar em Bolsonaro. Ao longo desses anos aí, e as entregas reais, os resultados, os números, eu acho que eu vou apostar em Bolsonaro. Tô te avisando. Tá? Não se surpreenda comigo. Eu vou apostar nele. Tem uma bancada de quase 100 no PL, governadores, senadores, deputados estaduais. Fez uma campanha gigantesca agora nas eleições municipais. Elegeu um monte de gente. Teve um dia que o Rogério Meirelles mesmo falou que passou por 11 cidades. Obviamente que não parou, então ele fez caminho em 11, né? Às vezes só saiu do carro, andou assim com a porta aberta, mas 11 cidades, um cara de 70 anos, com sequela de facada. Campeia todo santo dia, amigo, isso não é qualquer coisa. Eu tô te avisando. Não vem me falar, em 2026, aos trancos e barrancos, com todos os defeitos que ele tem, eu vou apoiar o nome que o Jair estiver apoiando. Porque eu acho que esse caminho tá trazendo algum tipo de fruto. Não surpreenda. Tô avisando de agora, né? Acho que não é surpresa pra ninguém. Enfim. Parlamentares bolsonaristas preparam atuação barulhenta nas comissões do Congresso. Você presidia a comissão, né? Essa notícia podia ter saído antes, mas já que a gente falou disso aqui rapidamente, você presidia a comissão. Confere poderes de organizar a pauta, selecionar projetos que considerar prioritários, escolher relatores e até desempatar uma votação. Ou seja, propostas que tratam de questões relacionadas às mulheres, família, pessoas com deficiência e idosos passarão necessariamente pelo crivo da Damares antes de se transformar em lei. A matéria que começa falando da Damares. Flávio Bolsonaro, na Comissão de Segurança, isso no Senado, também vai ter as mesmas funções, os mesmos poderes. Ser presidente da comissão vai ajudar a dar visibilidade a pautas conservadoras, sem aquela preocupação com os direitos humanos definidos pelo atual governo. Eu acho que segurança pública é um problema gigantesco, né? Afirma Flávio Bolsonaro que, entre os vários temas, vai insistir na redução da maioridade penal para 16 anos. Né? Enfim. Por hoje é isso. Vou mandar o vídeo de Bolsonaro, né? Do Ruizão lá, vocês podem ouvir depois. O 2 do Lula. Tem algumas coisas que vai acontecer na rede social que eu faço questão de trazer. Eu acho que a população deveria pelo menos estar sabendo
lá na frente, nossa, de onde é que surgiu, né? Tantas pessoas, rapaz, reclamando de Bolsonaro. Às vezes saiu da rede social, você nem percebeu o porquê, né? Conta-gotas, algumas coisinhas estavam acontecendo e você não se deu conta. Mas por hoje é isso. Se você gosta do meu trabalhinho, quiser dar mais, passa no canal, também valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com/br. Esse mês de fevereiro, eu já vi que o Atlas vai ter muito mais conteúdo do que a gente tá abordando em vídeo. Tem umas questões que ainda estão nos últimos dias, Trump versus Ucrânia e Rússia, ainda a confusão do Milei, né? Não dá pra passar pano pra aquilo. Nem os liberais estão passando pano pro Milei. A questão lá da shitcoin que ele divulgou, da meme coin. Isso provavelmente vai parar no Atlas. Não sei se vai dar tempo de comentar nos próximos dias. Mas por hora é isso. Fica aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!